temos alguns erros. Então, nesse trimestre vai ser muito oportuno estudarmos sobre o pecado, porque nós temos que sempre revisionar na nossa vida se tem algum erro. E vamos estudar sobre o livre-arbítrio, o que isso tem a ver com o pecado. Vai ser muito profundo, vai ser bem interessante. Nós vamos ser fortalecidos no entendimento. E eu creio mesmo no meu coração que esse tema vai nos ajudar a nos policiarmos, né? A verificarmos todas as armadilhas do pecado que podem nos enlaçar, que podem prender nossos pés e nos afastar da graça e da salvação eterna. Então vai ser um trimestre de muito estudo, mas de muita aplicação. Vai ser muito aplicativo as lições. Amém, povo santo? Vamos começar então? Vamos pedir a Deus graça para que possamos apreender o conteúdo. Não é longo. Acredito que 1 hora e pouco a gente já termina essa lição. Mas vai ser importante esse pontapé. Santo Deus, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Deus maravilhoso, que rege todo o universo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso. E tu és aquele que sonda também os nossos corações. Conhece o nosso ser. Tu nos formaste, tu nos criaste, Senhor. Nós somos gratos por estarmos aqui na terra dos viventes, respirando, andando, pensando e clamando, Senhor, que tu nos abençoes. Abençoa o nosso coração. De onde procede todas as saídas da vida. Abençoa o nosso íntimo, Senhor, o nosso ser, para que saímos daqui fortalecidos pela tua palavra. Habilita-nos a andar dentro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nosso entendimento seja cheio da tua verdade. Abençoa aqueles que estão vindo para cá a caminho se juntarem a nós. Abençoa os que vão ouvir através dessa transmissão e gravação. Toda a tua igreja seja edificada na verdade. Nós clamamos, crendo que o Senhor nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, por sentar. Obrigado. É alergia mesmo, não é saúde não. É falta de saúde. É alergia mesmo. Vamos lá, então. Som. Dá um pouquinho de ganho, Anderson. Se eu me esforçar demais agora de manhã, vai faltar para a noite. Melhorou. Lição número 1, segundo trimestre. O pecado e o livre-arbítrio. O tema dessa manhã aí, o título, né? O mal começou no céu. Bem sugestivo para a nossa reflexão. E aí o subtítulo, a livre escolha dos anjos. Como vocês estão recebendo a lição só agora, estão se inteirando desse tema agora, nós vamos falar sobre anjos. Hoje o nosso foco não é o ser humano, porque para estudarmos sobre livre-arbítrio, temos que entender que Deus criou, antes dos homens, criou outros seres. Os seres angelicais, os seres celestiais, são criados antes do homem, e como criaturas de Deus, eles já tiveram que passar pela prova da livre escolha. Livre-arbítrio é um conceito filosófico. Não existe a palavra livre-arbítrio na sua Bíblia. Não assim escrito literalmente. Livre-arbítrio. Mas inúmeras passagens vão falar de livre escolha, escolha. Então nós vamos estudar sobre isso. E tudo isso começa no céu. Não começa no Éden. Começa no céu. Primeiro texto de abertura aí, Judas 1, verso 6. Vamos ler juntos? E a anjos... Vamos lá, é todo mundo junto. E a anjos... Está muito pequenininho?
Lê na folhinha. Leia na folhinha. Tem aqui, ó. Vocês estão causando confusão logo na primeira aula do segundo trimestre? Logo de manhã? Aqui, ó. Tem aqui na folhinha para vocês lerem, ó. Aqui, ó. Bota assim na vista, assim que dá para ler. Tem na Bíblia também, né? Tem no aplicativo. Judas 1,6. Dá para ler, irmãos? E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É só o texto de abertura, nós vamos explorar melhor dentro da lição. Prometo que aqui dentro dos slides os textos estão maiores, tá? Avança aí para mim. Então, vamos lá, vamos introduzir o tema do trimestre, não só da lição de hoje. Nós começamos esse novo trimestre de estudos bíblicos abordando o tema do pecado, contrapondo com a noção de livre-arbítrio. Sempre livre-arbítrio ali entre aspas, por não ser uma palavra bíblica, é um conceito. O pecado, em sua essência destrutiva, será o alvo das análises à luz da palavra de Deus. Também o conceito de liberdade de escolha ou livre decisão será aprofundado para que concluamos se há oposição entre essas duas forças que regem a humanidade. E não só a humanidade, mas até mesmo aos seres angelicais. Por isso, nessa primeira lição, veremos a gênese do mal ainda no céu, antes que houvesse homem sobre a terra. Então vamos lá, avança aí para mim mais um. A criação dos anjos com personalidade. Antes de entrarmos ali na matéria, quantos aqui acreditam em anjo? Você acredita em anjo? De verdade? Acredita intelectualmente ou crê que eles estão aí perto de nós? Às vezes você aceita a verdade de Deus. Aceita. Você crê intelectualmente nela. E às vezes você já gerou uma fé muito mais convicta sobre esse assunto. Tem aquele que você aceita o que está escrito e tem aquilo que você realmente crê que eles atuam. Talvez até tenha tido alguma experiência. Eu, pastor Damaso, acredito 100% em anjo. Não só pelo que a palavra de Deus diz, mas por crer que já fui alvo de algumas bênçãos, né? De alguma manifestação a meu favor. Eu creio em anjos. Creio com todas as minhas forças. Anjo da guarda, não sei se é bem anjo da guarda. Anjo que guarda, né? A palavra de Deus diz no Salmo que ele nos guarda, né? Nos livra. Exatamente. Mas eu creio realmente que eu fui resgatado do mar por um anjo. Eu estava para me afogar, vocês conhecem a história, não vou ficar contando aqui. Eu fui tirado do mar quando estava me afogando. E a pessoa que me resgatou era forte pra caramba, não disse uma palavra. E quando me colocou na areia, ele desapareceu, não ficou ali perto de mim. Então eu sei que eu fui resgatado por um anjo, para não morrer naquela praia. Eu tenho outras experiências que eu creio que foi com anjo. Então, eu creio em anjos. A gente não pode vê-los, a menos que eles se materializem em forma humana, mas anjos são absolutamente reais. Amém? Então, agora vamos para a matéria. Sabemos pelas Escrituras Sagradas que Deus, através do Logos, criou todas as coisas que existem no universo. É revelado que o reino do céu é povoado de seres celestiais denominados de anjos, em suas várias formas. Anjo ali, termo genérico para todos os seres celestiais, que subdividem-se, né, em querubins, serafins, arcanjos, tem várias categorias.
Mas a proposta de hoje, irmão, não é estudar sobre anjo. A aula não é sobre angiologia, apesar de falarmos tanto de anjo nessa lição. Qual é o nosso foco? Livre-arbítrio. Esse é o foco. Então, não queira tirar todas as suas dúvidas sobre anjo, que não é essa a proposta da aula. Nós vamos começar por eles, porque foi através deles que Deus mostra na Bíblia que já houve uma escolha. Eles tiveram que fazer sua própria escolha. Mas vamos lá, Colossenses 1,15. Lê comigo aí, vamos lá? Agora dá para todo mundo ler, irmãos? Se você não estiver lendo desse tamanho, nós temos que orar sobre a sua vista. Porque está aí. Ou então mandar lá para o espaço óculos, que a coisa está feia. O pastor Manuel está pedindo oração. Que Deus abençoe a sua vista, meu amado. Colossenses 1,15. Está grandão, irmão? Tá, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele o verbo, né? Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Então, todos os seres criados foram criados através do verbo e para o verbo, para o Logos, o Filho, né? Então, antes que houvesse qualquer ser criado, existia o Pai e o Filho. O Pai e seu Logos. Quando eles resolvem criar todo o universo, criam as coisas visíveis e invisíveis, incluindo tronos. Tronos remetem aos 24 anciãos, que estão lá diante do trono. Principados, potestades, são anjos, categorias angelicais. Principado já remete à hierarquia. Potestade é poder. Soberania são essas categorias, são hierarquias. Como eu disse, eu não vou aprofundar tanto sobre angelologia, tá? Apesar de eu gostar muito do tema, ter estudado bastante, o que eu quero mostrar aqui é que eles foram criados pelo Logos. Ok? Tudo foi criado por ele, para ele. Avança aí para mim. Agora vamos entender. Deus criou os anjos antes de criar os homens. Ok? Como a gente não tem familiaridade com anjo, não está esbarrando com anjo a cada esquina, fica mais no âmbito do entendimento só, da nossa mente. Mas é importante entender nessa manhã que esses seres são seres com capacidade intelectiva, são pessoas, né? Não são pessoas humanas, mas são seres pessoais, o termo é esse. O que é um ser pessoal? O próprio Deus é um ser pessoal. O que define um ser pessoal é aquele que pode pensar, falar e agir por si só. Isso define um ser pessoal. Tem identidade própria. Isso é uma pessoa, ainda que não seja um homem. Mas Deus é uma pessoa. Ele pensa, ele fala e ele age por conta própria. Jesus é uma pessoa. Pensa, age e fala por conta própria. Satanás é uma pessoa. Ele pensa, age e fala por conta própria. Os anjos são assim. Todos os anjos criados por Deus têm capacidade de pensar, de decidir. Ok? Nós vamos ver isso devagarinho. O que nos importa hoje é entender como Deus criou os seus seres com capacidade de decisão. É isso que nos importa hoje. Sabemos pelos textos revelados que todos os seres angelicais criados possuem personalidade e intelecto, além de poder. Salmo 103, verso 19. Vamos ler? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra.
Olha aqui, já tem as qualidades que comprovam que eles têm raciocínio. São seres intelectuais, intelectualizados, têm personalidade. Todos os seus anjos, não é, que são valores em poder, bendizem ao nosso Deus. Bendizer é a capacidade de falar. Eles louvam a Deus. Há anjos que foram criados só para dizer santo, santo, santo. Eles proclamam isso. Então, anjos têm capacidade de falar. Tem poder. E aqui, ó, executam as suas ordens. Então, são seres dotados de capacidade. O Senhor comanda esses seres angelicais, dá ordem a eles e eles obedecem. Aqui, ó, obedece a sua palavra. Amém? Até aqui só estamos analisando se eles são pessoas que respondem aos comandos de Deus. Seres que respondem aos comandos de Deus. São. Avança aí, são miríades e miríades. Agora, Deus não criou os anjos incorruptíveis. Vamos aprofundar nosso entendimento. Os anjos foram criados corruptíveis. O que significa isso? Que podem se corromper. Tanto é que pecaram e se corromperam. Podem escolher. Tal qual o homem, que nós vamos ver numa lição mais adiante, o homem também foi feito perfeito, porém corruptível. Se Deus faz suas criaturas perfeitas e incorruptíveis, elas nunca cederiam ao mal e não haveria nenhuma possibilidade de mudança de estado. Seriam perenizadas eternamente naquele estado. Aí começamos a abrir o leque um pouquinho na nossa mente. Por que Deus não fez os anjos já incorruptíveis? É o X de toda a questão, irmão. É a mesma coisa, exatamente. É a mesma coisa do homem. Por que não já criou um homem perfeito e absolutamente incorruptível? Porque não seria escolha, né? Pensa, queridos, e uma das coisas mais importantes sobre esse tema é o seguinte: Deus, até as suas criaturas celestiais, assim como os homens, lhes deu a capacidade da livre escolha. Isso é uma graça muito grande, queridos. Eu costumo dizer que o livre escolha, o livre arbítrio, o livre vontade, é a maior dádiva dada por Deus ao homem depois da salvação. A maior de todas. Porque nós podemos escolher até negar a Deus. Animais não têm raciocínio. Não, querido, não confunde. Animais têm uma programação limitada. Não se pode comparar seres humanos com animais. Animais têm uma programação limitada. Por mais que pareça que o cachorro está entendendo, ele não está entendendo nada. Ele reage entende sim, ó. Isso é a sua mente que pensa isso. É um instinto, é uma programação. Não tem alma e não tem céu para cachorro. Acabou o assunto. Não vou derivar a lição que a gente estava indo tão profundo para ficar. Não tem céu para cachorro, não tem alma de cachorro. Ele tem uma programação, ele tem fôlego de vida, acabou o fôlego, desaparece. Ponto final. Pode. Não tem nada a ver com cachorro, não. Pelo amor de Deus. Livre-arbítrio. Sim. Tudo foi criado por Jesus. Sim. Tudo. Tudo. É o que nós vamos chegar à conclusão. Por que Deus, que tudo sabe, tudo conhece, não é? Deus que antevê tudo, que tem a onisciência,
Por que ele já não previu que seus anjos iam se corromper? Por que ele não... Lógico que Deus previu. Claro que Deus previu que os anjos eram passíveis de se corromper. Claro que Deus previu, quando criou Adão e Eva, que também o homem ia se corromper. A questão não é esta, a questão é por que Deus não criou esses seres incorruptíveis. Por que, queridos? Eu quero bater na tecla. A maior dádiva de Deus, suas criaturas, é a livre escolha. Por quê? Porque senão ele tinha criado robôs programados. Não faria a vontade dele, senão aquilo que estivesse programado. Deus deu ao homem essa individualidade, assim como deu aos anjos. Seria só uma programação. Pensem. Não existiria amor. Qual é a relação de amor? Amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Imagina se nós fôssemos programados a adorar a Deus. Teve esse cuidado, essa bênção. Imagina se nós nascêssemos incondicionalmente programados. Não teria escolha. Nós seríamos robóticos, né? Seguiríamos uma programação. Como eu gosto de brincar, a criança já sairia do ventre materno, já com a mãozinha para cima, adorando. Imagina o bebê, sai do ventre materno, já com a mãozinha para cima. Não é assim. Não haveria um relacionamento de amor, não é? De decisões. Seria algo forçado. Imagina programar suas criaturas para só o adorar e ficar naquela monotonia. Ficaria todo mundo roboticamente dizendo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas não é a mesma coisa. Quando Deus dá às suas criaturas o direito de pensar se o querem amar. Isso é um direito, queridos, é a maior dádiva de todas. Porque você pode escolher ou não. Aí entra a questão do bem e do mal. Se Deus só criasse as criaturas voltadas para o bem, não existiria mal. Se Deus só criasse as criaturas voltadas para o bem, não existiria trevas, nem o império das trevas, nem os anjos caídos, nada. Todas as criaturas seriam sido criadas perfeitas, incorruptíveis, e acabou a história. Onde está a graça? Onde está, né, a beleza da complexidade do ser? Seríamos absolutamente robóticos, queridos. Foi antes. Tudo Deus planejou antes. E aí que está a graça, queridos. Né? A graça está em que Deus valoriza cada indivíduo. Até os anjos. Vamos pensar agora, eu falei que não vou aprofundar muito angiologia. Mas vamos pensar aqui. Os anjos foram criados primeiro que o homem, certo? Deus ama os anjos? Ama ou não ama? Ama. É a criação dele, tanto quanto o homem. É o que ele esmeradamente fez, construiu com seu verbo. Trouxe a realidade, ele ama. A palavra de Deus diz que Deus chama cada um pelo nome. Então, até os anjos individualmente são preciosos para Deus. Não é só Deus povoou o céu com um monte de anjos, como encheu a terra de peixe. Não é a mesma coisa. Deus tem relacionamento com esses anjos. Deus os criou para o louvor da sua glória. Deus deu a cada um deles a capacidade de pensar, de agir, de aprender. Então são seres que Deus também valoriza. E ao criá-los, Deus deu a maior dádiva de todos, que é a capacidade de escolher. E aí que está a graça de tudo. Amém? Vamos andar aqui nos textos que vai ficar mais interessante. É fato que os anjos foram dotados de vontade própria e capacidade intelectiva, capacidade de pensar, para se expressarem. Contudo, se tivessem sido criados incorruptíveis, jamais haveria a queda do querubim, que veio a ser Satanás, o diabo.
Ele é a criatura celeste que protagoniza o drama da rebelião que gerará o império das trevas. Como Deus não pôde ser surpreendido, Deus sabia de tudo, pelo advento do mal, conclui-se que ao gerar tais seres, o próprio Criador provou-lhes a lealdade, dando-lhes a capacidade de livre escolha, livre-arbítrio. É a mesma prova que vai acontecer com Adão e Eva. E o que acontece conosco. E vai acontecer até o final do milênio, com aquela geração no final do milênio. Sempre será. Eu criei vocês e eu dou a vocês a liberdade de me escolher ou não. Sempre será. Se perder. Exatamente. A mesma coisa. Exatamente. Por isso nós vamos linkar, né, livre-arbítrio com pecado. Por quê? O pecado é uma livre escolha. Sempre será, queridos. Nós vamos aprofundar em outras lições esse mal inerente, né, esse mal inato que está dentro de nós, que nos inclina. O mal pode ser uma força interior que nos inclina, mas a escolha final sempre será nossa. Sempre. Então, estamos começando aqui com os anjos, mas nós vamos avançar para nós, nas próximas lições, tá bom? É porque eu não poderia começar no Éden sem estabelecer que primeiro houve livre-arbítrio no céu. Amém? Vamos avançar. Como não há na Bíblia uma narrativa explícita e direta sobre essa rebelião de Satanás e dos demais anjos, você não vê no livro de Gênesis a queda do diabo, vê? Não deveria estar no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia? Deus criou todas as coisas, criou o céu e a terra. Não há relato da queda de Satanás no primeiro livro da Bíblia, que é o livro das origens, da Gênesis. E aí, se Deus não tivesse um jeitinho para nos mostrar como isso aconteceu, nós não saberíamos como é que rolou essa rebelião. Mas Deus é tão interessante, tão inteligente, que Deus faz com que lá na frente, através de profetas, no meio de narrativas que eram direcionadas a reis humanos, Deus embute aí a narrativa da queda de Satanás. Então, a narrativa da queda de Satanás dos anjos não é uma narrativa direta. Ela foi mesclada dentro de uma história. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção nessa hora, amém? Então, olha só. Deus providenciou através de inferência, embutiu, alegóricas, a narrativa do drama celestial, embutido nas profecias de juízos a reis humanos. Nas entrelinhas é revelado tanto o estado original de perfeição dos anjos, como a motivação que levou à corrupção. Por que é nas entrelinhas? Se você pega o texto que nós vamos ler agora, ó, Ezequiel, capítulo 28, de 12 a 18. Esta profecia, quando Ezequiel recebeu do alto e escreveu no papiro, ele estava direcionado ao rei de Tiro. Então, foi direcionado a um rei humano. Deus queria julgar aquele rei humano, o rei de Tiro. E no meio daquelas sentenças todas, Deus embute ali a narrativa da queda de Satanás. Porque se não fizesse assim, não teria em lugar nenhum da Bíblia. Entenderam? Agora, tem que saber separar, quando você lê essa narrativa completa, até onde está falando do rei de Tiro humano e até onde está ali, né, de maneira subliminar. Oh, meu Deus. De maneira debaixo da linha, mais fácil falar. Entre linhas. Onde entra ali o espiritual, onde entra ali a narrativa do anjo caído. As duas histórias se convergem. Eu estou julgando um rei humano, assim como eu julguei Satanás. A ideia é essa.
Então as duas histórias estão mescladas. Eu separei só a parte que narraria a queda do diabo. Ezequiel 28, 12 até o verso 18. Vamos ler? Está grandão, vocês leem junto, vamos lá? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então era para um rei humano, ok? E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Pode ser que Deus começasse essa sentença para Tiro, dizendo isso para ele? Pode. Talvez esse rei tenha chegado num patamar de excelência, mas perceba que não combina muito com o homem, esses qualificativos. Sinete da perfeição? Teria que ser muito perfeito, né? A qual homem Deus disse isso na Bíblia? Aí nós vemos que a narrativa sai do rei humano e começa a entrar no mistério. Quem gosta de mistério aí? Misterinho. Entra no mistério aqui, ó. Verso 13. Estavas no Éden. Então, logicamente, o rei de Tiro não estava no Éden. Correto? Percebeu que de um versículo para o outro mudou o personagem? O alvo. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o corbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram seus engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Está falando da beleza do querubim, não está falando mais do rei de Tiro. Avança aí para mim. Oi? O contexto Éden é paraíso, né? Mas apesar de que Satanás não foi criado na terra. Eu creio que sim, porque ele foi plantado na terra, né? O Éden foi plantado na terra. O Éden não foi formado da terra. É uma conjectura, é uma inferência. Vamos focar aqui, vamos lá? Leia comigo, está sublinhado em vermelhinho lá. Tu eras querubim da guarda ungido. Obviamente não é para o rei de Tiro. Tu eras querubim da guarda ungido. Te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual é a origem do mal, irmãos? O interior dele. Qual é a origem do mal? O interior dele. Como é que ele foi criado? Livre. Qual é o termo que está sendo usado ali com repetência? Perfeito. O que é perfeito necessariamente não é incorruptível. Entenderam? Remete para o homem. Adão e Eva foram criados perfeitos? Sim. E eram corruptíveis? Corruptíveis. Não eram incorruptíveis. Não teve iniquidade para ele pecar, ele teve a escolha pessoal de querer o bem ou o mal. Nasceu nele um desejo mal. Iniquidade estava ali. Não externa. Ele não tinha uma coisa chamada iniquidade e entrou dentro dele. Gerou nele. Tinham sentimentos, tinham desejos. Porque não tinha programação, ele não foi programado só para entender o bem. Ele foi programado para ter a gama de todos os sentimentos possíveis. Tanto é o que vai derrubar Satanás. Esse sentimento, irmãos. Não é sentimento? O que derruba Satanás? Sentimento, não é sentir?
Cobiça não é um sentimento? Inveja não é um sentimento? Sentimento, que derruba Satanás é sentimento. É a capacidade de sentir. Não tem a ver com intelectualidade só. Estava dentro dele. A capacidade de sentir. Sentimentos variados. Vamos ler o que ele fez, então? Verso 16, igreja. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Qual era o primeiro estado de Satanás, irmãos? Ele não era Satanás, Satanás é adversário. Antes de Satanás, anjo querubim. E os querubins têm como característica quantas asas? 6. Satanás era na categoria dos seres viventes, chamados seres viventes, querubins, os anjos mais próximos de Deus. Quais são os anjos mais próximos de Deus? Querubins. Quais estão lá rodeando o trono do Senhor? Querubins. Então, Satanás gozava dessa posição mais elevada. Eu tenho que dar a vocês uma cosmovisão, mais ou menos, dessa situação, porque acredita-se, né, a literatura judaica, que o céu era dividido em 7 camadas, 7 céus. Já ouviram falar disso? 7 céus. Já viu até 10 céus, mas na tua Bíblia só tem 3. Primeiro, segundo, terceiro céu. De qualquer maneira, mostra o céu em andares, níveis, andares. Não é uma coisa plana. Então, para a gente ajustar nossa mente, há uma categoria de anjos mais próxima do trono, e aí vai descendo para os mais afastados. E aí vai descendo para os mais distantes ainda. Estão compreendendo? Os anjos não ficam todos em redor de Deus, não é assim. Então, nesta escala de distanciamento, de honra, os mais honrados são os querubins, que estão lá no trono de Deus. Todo mundo entendeu? Não é todo anjo que está lá no trono de Deus, é um erro. Muito menos a alma de quem morreu, né? Como é que bota uma alma de um pecador no trono de Deus? É um absurdo total. Nem os anjos têm essa capacidade, irmãos. Nem os anjos se aproximam tanto de Deus assim, não é assim. Existe escala de honra, de hierarquia, de tudo. A pessoa morreu, meu fulano está lá sentado no colo de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é uma blasfêmia isso. Chega a ser blasfemo. Então Deus colocou Satanás naquela posição e criou ele naquela posição. Muito próximo ao próprio Deus. Vislumbrando Deus. Talvez não de frente, né? Porque os anjos, os querubins têm 6 asas, porque 2 eles cobrem o rosto. Nem os seres criados para ficar coladinho com Deus podem ficar olhando Deus assim na cara. Eles cobrem o rosto, reverência. Amém, queridos? É esse ser angelical que se chama Satanás. Acima. Quantos céus? Mas está acima. É. Cobre o rosto. Cobre o rosto, mantém eles voando e cobre o corpo. Deus cria criaturas que têm temor a Deus. Não é? Nem eles podem arbitrariamente ficar olhando o rosto de Deus. Fala, Felipe.
Poderia fazer assim, mas já começou sem isso. Na próxima hora a gente habilita o microfone. Mas aí alguém tem que ficar rodando aí com o microfone. Quer rodar? Pois é. É um tema rico. Então a próxima pergunta agora que alguém fizer tem microfone, tá bom? Participação que você fizer. Vamos lá, vamos entender. Primeiro eu estava descrevendo quem é o querubim que se tornou Satanás. Vamos para o verso 17, olha aqui, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Isso não é sentimento? O que derrubou, então, o querubim chamado Satanás? Vaidade. Vaidade. No coração do anjo. Ok? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. 2 vezes se fala aqui do comércio de Satanás. Que comércio é esse? O engano. Como é que ele conseguiu fazer uma rebelião entre anjos? Alguma coisa ele prometeu. Começa aí a barganha, né? Tipo assim, fica do meu lado quando eu derrubar Deus, política. A gente não tem aqui a narrativa. A gente não tem aqui nenhuma palavra na Bíblia que mostre qual foi a proposta de Satanás para os outros anjos. Não diz de outros querubins, vai falar de anjos. Então, sugere, Satanás negociou. Quando eu tomar o poder, eu te dou alguma coisa. Não foram os demônios que criaram a hierarquia, foi Deus que criou. Tanto é, queridos, eu falei que não ia aprofundar muito, mas o arcanjo Miguel não insuflou, não ousou levantar a palavra contra Satanás. Por que Miguel não infamou Satanás? Satanás é querubim, uma hierarquia superior. E Miguel é arcanjo. Então, no mundo espiritual, eles observam hierarquia. Cumprem hierarquia. Então, o que lançou Satanás nessa situação? O coração dele, no seu interior. O coração dele, no seu interior. Aí ele começou a negociar alguma coisa com os outros anjos. O famoso comércio de Satanás. Aonde que nós lemos aqui, né? Comércio, né? Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Isso aqui é o castigo de Satanás. Mas tem uma inferência ao rei de Tiro. Lembra que está falando para o rei de Tiro? É a derrota do rei, é o seu império sendo destronado. Naquela ocasião, como é hoje, né, as guerras entre países, quando um país era atacado por outro país, era queimado as suas posses e tudo mais. Então, aqui tem um decalque, né? É uma analogia, é uma alegoria até. Em cima da sentença para o rei de Tiro, vem aí, não é, esse decalque daquilo que aconteceu com Satanás. Para que nós tivéssemos na Bíblia, senão não ia ter lugar nenhum. Avança aí para mim. A outra passagem que revela o que aconteceu no céu, Isaías 14, 12, até o verso 15. Vamos ler? Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Essa expressão, estrela da manhã, filho da alva, quando foi traduzida para o latim, deu o termo Lúcifer, cheio de luz. Lúcifer não é termo bíblico. Não existe Lúcifer na Bíblia. Lúcifer é a tradução da Vulgata Latina. É quando São Jerônimo traduziu para o latim da Igreja Católica Romana.
onde aparece a expressão cheio de luz, em latim, Lucifer. Nem é nome. Não é adequado, é só um problema de tradução humana. Satanás não é Lucifer, não tem esse desígnio na Bíblia para ele. E, na verdade, Satanás também não é um nome, é um título, né? É o adversário. Satanás é adversário? É. Diabo acusador. Acusador também não é um nome, é uma função que ele exerce. Tá certo? Então, diabolos, no grego, é acusador. Satanás, adversário, oponente. Isso não é um nome. Isso é o que ele faz. É a ação dele. Amém? Então não tem um nome próprio. No Apocalipse chama ele de dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Na verdade tem vários títulos, mas Lucifer não é um deles. Lucifer é problema de tradução humana da Igreja Católica Romana. Mas foi tirado daqui dessa passagem, que está cheia de luz. Verso 13, vamos lá? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Está aqui a motivação máxima do inimigo, Satanás. Ele quis na mente dele tomar o lugar de Deus. Agora tem detalhes aqui importantes, olha só. Acima das estrelas de Deus. Se você não tiver um certo conhecimento, você vai passar batido que ele está falando dos outros anjos. Na Bíblia, em várias passagens, fala das estrelas como sendo anjos. Amém? Tem que decodificar a estrela ali por anjo. O que ele está dizendo? Que ele vai ficar acima de todos os anjos. No Apocalipse vai aparecer Satanás arrebatando a terça parte das estrelas. As estrelas são anjos. Amém? Todo mundo entendeu? Tem que falar no microfone. Seu filho está trazendo o microfone aí. Estrela da manhã também não é uma referência a Jesus? É, filho estrela da alva, né? É uma referência a Jesus. Tu vê que até nisso tem umas confusões, né? Tipo um deboche. O outro lado da moeda, né? É igual Barrabás. Barrabás quer dizer filho do pai. Como é que Jesus foi, né? Foi preterido pelo filho do pai. Já é uma anedota, né? Já é um deboche. Satanás também é filho da alva. Estrela da manhã. Parecido com Jesus, né? Mas não é igual. Olha só que interessante. Aqui fala, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Bem claro aqui que o alvo dele era o trono de Deus. Só que ele é uma criatura. Ele é menor em força, em poder, em tudo. Estava na cabeça dele, no coração dele. Quem vai falar aí? Vitor. Pastor, essa passagem também não é uma alegoria? Também para o rei da Babilônia? Esse aqui é para o rei da Babilônia, bem colocado. Da mesma forma que naquela sentença para o rei de Tiro, o Senhor embutiu ali, né, a narrativa da queda de Satanás, aqui é para o rei da Babilônia, rei humano. Mas o Senhor embutiu ali essa narrativa. É uma maneira muito inteligente de nos mostrar o que não apareceu em nenhum lugar da Bíblia. Amém? Entenderam? Mas está falando aqui objetivamente para o rei da Babilônia. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. As duas sentenças se unem, a de Ezequiel e a de Isaías, para mostrar que o mal foi no coração do querubim. Ele desejou o trono de Deus. Ele desejou ser maior do que todos os anjos. E o outro texto dá a ideia de que ele era muito formoso, muito, muito belo. Ficou arrogante. Amém? Todo mundo entendeu? Então, essa treta, como diz no popular aí, esse BO, não foi na terra. Foi no céu. Antes do homem ser feito até. Avança para mim aí.
a perfeição com que o querubim e os demais anjos foram criados diz respeito à integridade. Eles foram feitos perfeitos, eles eram plenos, íntegros. E não incorruptibilidade. Amém? Tá difícil de explicar esse termo aqui, não, né? Foram criados perfeitos, inteiros, íntegros. Deus não criou Satanás sendo mau. Santos, separados. A palavra santo, separado. Tem que partir do princípio que Satanás é criatura de Deus. Vou mais fundo ainda. Satanás foi criado pelo Logos. O Logos criou o querubim que vai se tornar Satanás, como criou todos os outros querubins, todos os anjos. E nada do que Deus fez inicialmente era mal. Nem o próprio diabo. O diabo é uma corrupção, é uma queda, é uma degeneração do estado perfeito original. Deus não criou deficientes. Deus não criou anjos deficientes. Deus criou anjos plenos, porém com capacidade de escolha. Eu já vi vídeos de ateus dizendo que Deus é um ser mau, né? Porque diz lá na Bíblia um texto, né, que Deus criou o mal, né? Mas eu vejo aí, né, em sua explanação, não é que Deus criou o mal efetivamente. Ele criou o mal no sentido de criar a possibilidade de o ser criado escolher o mal. Sim. E se Deus ele tivesse impedido essa escolha, ele faria um outro mal, que é criar um ser que era escravo dele. É, exatamente. Voltamos ao mesmo paradoxo inicial. Se Deus não permite que o mal exista, não existiria nem necessidade de salvação, nem de redenção, nem do filho dele nascer nesse mundo para nos resgatar. Nada disso aconteceria, nenhum drama. Não é? Ele teria criado escravos robotizados que nunca errariam. É. Por si só, isso já é mal. Porque se nós pensarmos, irmãos, eu acho que vocês já chegaram à mesma conclusão que eu. Mas pensa na beleza que é criar um ser que pode decidir por si só. Isso é uma beleza maravilhosa, isso é uma liberdade. A maior liberdade que o ser humano tem é decidir. É a maior liberdade de todas. É a decisão. Isso vai ter muito a ver com o que nós vamos falar sobre pecado, viu? Fala, meu irmão. Pastor, a gente pode então considerar que Deus, tudo que ele criou com a passividade de ser corruptível? Sim. Até mesmo o próprio filho precisou ser provado? Não. Porque ele teve que ser provado, não teve? Teve que ser provado. E vitorioso naquilo Ele que ele estava foi provado. passivo de corromper, estava. Então ele era corruptível nessa questão. Nesse sentido. Né? Ele não tinha o mal inato. Não tinha isso. A única diferença é que Jesus não tinha a inclinação para o mal. Mas até ele precisou ser provado, né? Sim. Para ver se ele seria vitorioso até A palavra o de fim. Deus diz que ele, fazia forte clamor e lágrima para aquele que podia livrá-lo da morte. E tendo obedecido, a obediência de Jesus o facultou a vitória. Jesus podia escolher o mal? Podia. Então ele poderia ele era escolher o mal. passível de ser corruptível. Corruptível. Ele em carne, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte dizer isso, mas é verdade. A palavra apoia essa ideia de que ele poderia se corromper. Mas não se corrompeu jamais. A vitória está aí. É o único ser que não se corrompeu foi Jesus. Anjos e homens se corrompem. Pastor, eu queria falar duas coisas aí. Uma que, assim como nós seremos glorificados, teremos os corpos glorificados, seremos luz com o Senhor, imagina Satanás perdendo a glorificação dele e vindo para a terra. Sim. É terrível, Ele né? está em queda contínua, Satanás. Pois é Ele terrível. cai da posição mais elevada de anjo, ele vem para o mundo dos homens, ele vai para dentro do abismo, ele só vai descendo. Ele só vai descendo. E a outra coisa é uma coisa que eu enxerguei agora. Hoje nós temos os IAs que estão querendo ter vontade própria. Olha só. Isso é mais uma corruptela desse mundo tenebroso. Não, né? mas a máquina não pode, o Satanás não pode influenciar a máquina? Pode, mas quem programa mágica são homens, né? Influenciados pelo mal, mas são homens. Então,
Da mesma forma. Eu É acredito uma que Deus está no controle disso similaridade. tudo. E é uma faca de dois gumes, né? Inteligência artificial é uma faca de dois gumes. Tanto pode servir para bênção como para maldição. Mas sempre será a vontade do homem que vai prevalecer. É igual qualquer instrumento. Você pega uma faca, você corta uma laranja para chupar, você pega uma faca e enfia no homem. A faca é neutra. É uma ferramenta. É a vontade do homem que faz, ou né, o bem ou o mal. Interessante que quando muitos irmãos creem nisso, que Jesus é o próprio Deus encarnado, o próprio Pai encarnado, como assim? Então Jesus não teve livre-arbítrio, porque ele era o Aí próprio seria uma Pai que mentira. encarnou e o Aí Pai seria vai uma ter mentira. livre-arbítrio? Como é isso, gente? Seria uma mentira, porque a palavra de Deus diz que o Pai, nosso Deus e Pai, não pode ser tentado pelo mal. Então a tentação de Jesus no deserto seria uma farsa, um teatro. Se ele não poderia ser tentado pelo mal, para que o Satanás foi ensinando a ele? O Pai não pode ser tentado pelo mal. Pastor, então só para fechar, o próprio Filho de Deus, ele não foi gerado incorruptível. Não ele foi tinha gerado a condição incorruptível. de por escolha, Como homem, vamos lá, vamos pontuar, né? Como Logos, não. Como Logos, ele é Deus igual a Deus. Mas ao se fazer carne, se tornou ali passivo. Ao se fazer carne. Senão a gente vai começar a dizer que desde sempre ele foi corruptível. Não. A existência do Filho de Deus antes de encarnar é uma outra categoria. Deus é imutável. Ao assumir forma humana, ele se tornou passivo. Vamos continuar aqui? Onde que eu parei? Nem lembro onde eu parei. A cobiça, o desejo de usurpação, a vaidade, são todos sentimentos do ser. Logo, o atual Satanás, assim como os anjos caídos, demônios, tiveram plenas condições de avaliar, arbitrar entre os sentimentos e o entendimento das possíveis consequências de seus atos. Advindo então da parte de Deus a justa retribuição. Então, é o mesmo princípio com os homens. A palavra de Deus diz em Tiago que nós somos atraídos pela nossa cobiça. Na sua Bíblia, concupiscência, cobiça. O que te atrai é cobiça. Os anjos igualmente. Eles estiveram ali diante, né, da situação de escolher. Quando Satanás prometeu-lhes alguma coisa que nós não sabemos, eles pensaram, se eu for com essa ideia de Satanás, o que eu vou ganhar? Se eu ficar firme, fiel a Deus, o que eu vou ganhar? Houve escolha. Tanto dos que se perderam, como daqueles que não caíram na conversa de Satanás. Eles avaliaram, eles pensaram, decidiram, arbitraram. Amém? Então os anjos têm plena capacidade de arbítrio, igual o homem. A referência aos anjos reprovados, com o querubim caído, está em Apocalipse 12, 3 a 4. Está aqui, ó. Viu-se também, vamos ler? Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, aqui Satanás aqui é o dragão. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Estrelas são anjos do céu, os quais lançou por terra. Então está aqui declarado no Apocalipse, no último livro da Bíblia, esse arrastar da terça parte dos anjos. Significa que quantos terços ficaram fiéis a Deus? 2 terços. A cada demônio, cada anjo caído, tem 2 fiéis. A cada um anjo caído, na proporção, tem 2 que não caíram. Entenderam? Então o número de anjos fiéis é muito maior do que o de anjo caído. É 33, alguma coisa por cento que caiu. Ficaram mais de matemática aí. 66%. É, por aí, imagina uma periódica. Da cá.
Não, que é assim lindo, interessante, é que um anjo vai prender Satanás, não vai ser um querubim, Não. vai ser um anjo que vai prender ele. Basta Como ele um vai anjo. cair, glorificado. Basta um anjo. Temos que lembrar o seguinte: já vi muita coisa errada na internet, até nas ilustrações que nós costumamos ver, né? Em livros, em Bíblias e tudo mais. Cuidado. Tem gente que coloca Satanás como um oponente no mesmo top de Deus. Não é. Não é. Nem Satanás é comparado com Jesus. Presta atenção. Enquanto ele, homem, aqui na terra sendo provado, Satanás cirandou Jesus. Mas Jesus está cheio da glória de Deus. Está tomado da plenitude de Deus. É Deus de Deus, é igual a Deus. Nesta categoria, Satanás está muito abaixo, é criatura. Não se coloca do lado de um ringue Satanás e do outro lado Jesus. É níveis diferentes. É tipo peso super pesado contra peso pena. Amém? Entenderam? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Satanás não é ele é um instrumento do mal, permitido por Deus até um tempo devido, até o dia da sua sentença. Mas Satanás não é Deus. É o que ele queria ser, Deus. Mas ele não é Deus. É criatura. É anjo. Só para a gente não passar adiante aqui batido, Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é onipresente, ele não é Deus. Se Satanás for me cirandar lá na rua Pirina 131, ele está lá comigo, ele não está lá ao mesmo tempo contigo na sua casa. Ele não está em cada igreja universal sendo expulso, né? Em cada igreja universal, eu sou o diabo, não é nessa, sem vergonha. É um imitador. Só tem um Satanás. Ele não é múltiplo. Quem são múltiplos são os anjos caídos. Ok? Mas o diabo é um só. Se ele vai em algum lugar, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é Deus. Ele é limitado. Ele pode ter bastante poder sobre os homens, mas ele é limitado. Não tem capacidade de ler mente. Satanás não lê mente, ele vê comportamento. Ele não precisa ler a mente de um homem quando ele está diante de uma tela vendo pornografia. Ele já sabe o que ele está pensando. Ele já sabe o que ele está pensando. Ele está lendo a mente? Ele está vendo o comportamento. Ele é. Só por observação. Avança aí para mim. Só para ilustrar, vocês gostam desses filminhos que eu trago para aqui, né? Filminho de 2 minutinhos. É rapidinho, vocês ficam conversando. Só para ilustrar, irmãos. É legal, né? Não é legal? Tá, depois eu passo o link para vocês lá no grupo. Não é legal esses vídeos? É lógico que eu não sei se Satanás era louro. Se o querubim era louro, bonitão daquele jeito, né? Galã daquele jeito, bonitão. Mas só para dar ideia, né, irmãos? É uma ilustração. Ele comercializando ali os outros. É isso mesmo, tal. Ali ele contaminou os outros ali. Mas o que eu achei legal é que depois que ele é jogado do céu para a terra, ele vem em agonia já. Ele vem deformado. Então, ele não tem mais a mesma beleza de antes. É um ser deformado.
É um ser desfigurado. Por isso tanto ódio no coração dele, né? Microfone. Amém. O vídeo mostra que Deus, ele não criou demônio, ele criou anjos. Só. Ele se torna demônio. Sim. Né? Perceberam ali, até na interpretação do ator ali, todo arrogante, todo garboso, se achando ali, né? Ele fala com toda certeza, eu tomarei o lugar de Deus. É a vaidade, gera no coração dele. Então é muito interessante a gente ver, né, que Deus realmente não criou seres malignos, ele criou seres bons, mas com a possibilidade de se tornarem maus. Pastor, ele vai dar a última cartada, né? Sabe muito bem disso. Quando ele for solto Depois do milênio? Depois do milênio. Ele vai dar a última cartada, porque ele vai sair em redor da terra para não é isso? Seduzir as nações. Aí ele será derrotado completamente. Entendeu? A tentativa dele é por isso que ele está influenciando hoje a humanidade. Eu vi muita coisa sobre isso, né, estudando para montar essa lição. É bem simplesinha a lição, mas tem uma, digamos assim, tem um feedback muito grande, de muitos anos de estudo. Uma das questões que eu já analisei é o seguinte: acreditava-se na igreja primitiva, por exemplo, que Satanás tinha inveja do homem, quando Deus criou Adão e Eva. Por isso ele tem essa raiva tão grande do ser humano. Porque ao homem foi dito que ele seria imagem e semelhança de Deus. Isso não é dito a anjos. O reino não é programado para os anjos, irmãos. O reino dos céus é, o reino da terra não. O livro de Hebreus diz, né, esse mundo vindouro, que não foi dado a anjos, não é para os anjos. É para a criatura que Deus criou, o homem. Então o homem tomou um lugar de proeminência, de honra, que Satanás tem ojeriza disso. Ele tem muita inveja do homem. Por isso ele tem essa sede de destruir o máximo possível os homens. Ontem a Lene estava ministrando aquela, eu lembrei agora de uma frase que ela falou, que quando Satanás pega algum ser humano, ele está debochando de Deus, não é isso que você falou? É como se ele dissesse assim: olha o que eu posso fazer com a tua criatura. Eu passo ela na lama, eu sujo, eu torno ela bem vil. O que o diabo quer é isso. Ele sabe que está derrotado. Ele sabe, tanto ele como os demônios, sabe que os dias são contados. Mas querem levar o máximo de gente possível com eles. Pigarro na garganta agora. Eu já bebi. Tá ser grande. Dá mais água para calibrar a garganta. Eu tenho um negocinho de própolis ali, eu vou dar uma espreada na garganta, vai ficar bom. Vamos lá, para a gente terminar. Eu sei que a aula é interessante. Vai durar umas 3 horas essa aula, né? Não, é 1h30 só, já está acabando meu tempo. Controversa a coabitação de anjos com mulheres. Olha, isso aqui é uma polêmica danada. Geração de aberrações. Por que eu coloquei esse desfecho polêmico na lição? Porque tem a ver com a reprovação dos anjos. Vemos no livro de Gênesis outro fantástico relato sobre anjos no primeiro mundo, antes do dilúvio. Na narrativa, os chamados filhos de Deus, presta atenção, por favor, agora nesse detalhe técnico aqui, ó. Em hebraico, Ben Elohim. Ben é filho. Filho de Elohim. Está se referindo a anjos. Lembra da passagem em Jó, que os filhos de Deus se reuniram e também veio Satanás? Quem está chamando aí de filho de Deus são anjos. É Deus tendo reunião com os anjos. E são chamados de filhos de Deus. Ben Elohim. Não são homens, são anjos. Amém? Entenderam? Eu falei, presta atenção, porque isso é um detalhe técnico. Você vai achar mais uma passagem na Bíblia em que anjos são chamados de Ben Elohim, filhos de Deus. Jó 1:6, Jó 2:1.
como são chamados os anjos na antiguidade. Cobiçam as filhas dos homens. Outra designação, filhos de Deus, filhos dos homens, para mulheres humanas. Aí, irmãos, tem que ter um exercício de fé. Porque da mesma forma que você tem que crer que os homens duravam quase 900 anos na Terra, você tem que fazer um exercício de fé, não é isso? Da mesma forma, você vai ter que entender essa narrativa. Por quê? A maioria quer racionalizar essa passagem, dizer, não, isso aí está falando dos filhos de Abel e os filhos de Caim. Filhos de Deus, a linhagem piedosa de Adão. Filhos dos homens, né, as filhas dos homens, as filhas de Caim. As pessoas querem racionalizar para dizer, não, era coisa entre humanos. Não está falando de anjos e humanos. Mas o texto fala de anjos e humanos. Não está falando de duas linhagens humanas. Pastor, então diante desse entendimento, a gente pode dizer que anjo tem sexo, é macho. Para se interessar por fêmea, ele poderia se interessar pelos homens. É, não, mas ele é bem prático, está falando assim. Né? O senhor entendeu? Eu vou pegar o gancho que você falou. Todo anjo na Bíblia é varão. Todo é homem. Não tem anjo que apareça como anja. Não existe anja. Então eles têm uma tendência de homem. Tem figura humana. Quando ele aparece em figura humana, são varões. Todos os anjos. Todos os anjos aparecem em figura de homem. Não existe anja. Para não dizer que não tem anjo em lugar nenhum na Bíblia, tem umas mulheres aladas que levam um tacho, numa visão que foi dada ao profeta, né, Zacarias. Tem um tacho onde tem a mulher da iniquidade no tacho de farinha, é levada por duas mulheres com asa de... Não é águia, não. Tem uma ave lá. Única passagem na Bíblia que mostra mulheres aladas. Única passagem na Bíblia. Todas as demais passagens da Bíblia, os anjos são homens. Agora vamos entrar mais fundo nessa questão. Não são seres espirituais? Como é que podem ter tido relação com mulheres humanas? Por que eu falei que essa passagem é polêmica? Porque é polêmica. Não é polêmica? Não bate, né? Pastor, o próprio Jesus fala que na eternidade, assim como os anjos, seremos como os anjos. Os homens não se darão em casamento. Sim, porque mas não há homens e mulheres. Essa necessidade, eu vejo que a questão do sexo, ela está intrínseca à carne. Sim. Para crescer e multiplicar. Se eu vejo se os anjos... Qual é a probabilidade de eles terem tido relações com mulheres? Asa de cegonha? Aí, asa de cegonha no texto. É a única passagem que mostra a mulher alada. Mesmo assim, é uma visão. Mas, no demais, toda a Bíblia, anjo se materializa em forma de varão, homem. Sim. Quando Sete nasce, o Senhor diz assim, o Senhor não, peraí. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Eva disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Não está colocando Sete no lugar dessa descendência de filhos de Deus? Sim, mas isso é uma inferência. Não está escrito assim na palavra. A gente tem uma inferência de que filhos de Deus são os piedosos, da linhagem de Adão, 7 anos. E filhos dos homens seriam da linhagem de Caim para baixo. Mas isso é uma inferência, não é dito assim, literalmente aí. Não é dito assim. Isso é uma pessoa julga isso na Bíblia, interpreta assim. Agora, olhando para o texto, eu tenho muita dificuldade, vou ser muito franco aqui com vocês. Eu tenho uma briga com o texto. O texto dá a entender que foram anjos. O texto. Agora, o contexto macro. Como é que seres espirituais geram filhos? Porque teria que ter a semente humana para gerar um filho. Não é? A mulher tem o óvulo, o homem tem o esperma. Como é que anjo vai fecundar uma mulher?
Já pensei até na possibilidade desses anjos estarem possuindo corpos humanos para poder inseminar mulheres. Já pensei nessa possibilidade. Certo? Pastor, Mas não explica todas as coisas. pastor, a Bíblia vai falar lá em Gênesis que a partir de Enos voltou-se a adorar ao Senhor. E de toda a descendência de Enos a Noé, né? Eles tinham uma intimidade tão grande com Deus, que eles andavam com Deus. E Enoque, que é da descendência de Enos, ele foi levado por Deus. Então, se esses tinham tamanha intimidade com Deus, como dizer que esses também não poderiam ser chamados de filhos de Deus? Porém, outros dessa descendência, desse patriarcado de Enos a Noé, porque outros dessa descendência que não seguiram a Enos, não se desviaram e passaram a ter relações com mulheres, Sim. de maneira Tem uma explicação que é mais tranquila para a gente. a se corromper e Deus não a se alegrar com isso. Vamos lá. Vou fechar essa questão da descendência piedosa de Adão. Tá certo? Em algum momento, a descendência piedosa de Adão se corrompeu. Porque quando Deus olha para a terra, ele vê que todo mundo tinha se corrompido. Então, quando gera Enos, 7 Enos, décadas depois da morte de Caim, de Abel, a descendência de Caim está se multiplicando sobre a terra também. Os homens viviam centenas de anos. Quando Deus destrói a humanidade, já tinham passado centenas de anos. Então, essas duas linhagens correram paralelas. A linhagem piedosa e a linhagem corrompida de Caim, certo? Mas a palavra de Deus diz que quando Deus olha do céu, todo o pensamento do homem era mau o tempo todo. Já havia se corrompido todos. Ao ponto de Deus só salvar 8. Então essa linhagem piedosa não perseverou. Você não teria salvado só 8. Teria salvado centenas. Correto? Estão entendendo? Em algum ponto dessa trajetória, a linhagem piedosa também se degenerou. É aí que os teólogos falam que esses filhos de Deus são a linhagem piedosa, que se envolveram com as filhas dos homens, seriam a linhagem caída de Caim. E ficaria tudo no âmbito humano. E aí fica mais tranquilo de explicar, não fica mais tranquilo? Porém, como explicar os gigantes? Hein, pastor? Eu vi um teólogo uma vez falando sobre isso em um debate. E eu nunca tinha ouvido essa explicação. Depois até ele envia o link. Ele falou o seguinte, uma hipótese, tá? Hipótese que eu achei interessante. Analisem e tal. Ele falou o seguinte, que o que aconteceu não é que os anjos tiveram relação sexual com as mulheres e geraram... Não é isso. Os gigantes, eles eram de um sêmen humano. Agora, a ação dos demônios foi assim. Essa foi a explicação dele, a tese que ele colocou. Que os anjos vinham durante a noite no sono, e no sono eles davam sonhos eróticos ao homem. O homem ejaculava, os demônios, eles pegavam o sêmen humano, eles catavam o sêmen humano e eles usavam a tática de alterar o DNA. Aí depois eles iam numa mulher... Seduziam com sono ela. É mais difícil acreditar nisso do que introduziam o sêmen alterado e aí geraram gigantes. Ou seja, eles queriam, no caso, corromper. Eles queriam corromper o DNA. Entende? Eu acho. Entendeu? Aí, assim. Eu escuto relatos, né, de pessoas que sonham essas coisas, né? Assim, não sei, né? Há histórias de, no caso, mulheres que eu já escutei, que à noite elas são, no caso, seduzidas por uma entidade. Não sei se isso teria relação com o compreendo perfeitamente. Entendeu? As pessoas partem de uma coisa. Uma hipótese. De hipótese. Do que está na Bíblia e o resto ela deriva para a imaginação. Vamos para o que está escrito? Pastor, tá escrito, então não anda a lição. Pastor, só para finalizar. Então, o que acontece ali, no entendimento, eu estou falando aqui o que os judeus, que têm a mensagem do grego, do hebraico, os judeus messiânicos, eles entendem assim, porque eles conhecem a palavra na essência. Sim. Aí o que acontece? E aí, Deus, diante de ver os filhos desse patriarcado de Sete, ele estava predeterminado a destruir toda a criação.
mas ele achou graça em um desses filhos, que não se corrompeu com as filhas. Quem foi? Noé. Então, Que não é trouxe acabei o de que falar? eles trouxe. Eu acabei E de aí falar. ele salvou só 8 dessa geração. Então, mas por que não salvou O centenas? senhor entendeu? Por que não permaneceu uma linhagem santa maior? Só 8 almas. Se você observar, houve uma corrupção antes. Noé já tinha 600 anos quando entrou na arca, 600. Então, 7 anos são centenas de anos antes de Noé, muito tempo antes. Passou um período muito longo de tempo. Matusalém, que foi o último homem a morrer antes do dilúvio, tinha 900 e quanto? 969 anos. Sim, Só Matusalém viveu quase 1000 anos antes do dilúvio. sim. Mas, o pastor, vamos trazer para o entendimento que nós temos hoje de eleição. Essa corrupção com as mulheres não foi no tempo de Noé. Sim, mas vamos trazer para a questão de eleição. O senhor não acredita que essa descendência de Enos não eram eleitos? Não, não é, a E questão não esses é essa. eleitos se perverteram. Não é, isso aí é uma inferência, é uma possibilidade. Agora vamos olhar o texto, o que diz o texto? Vamos olhar para o texto? É difícil para a gente equalizar essas coisas, porque na nossa cabeça não entra esse sobrenatural agindo no natural. Não entra. Mas vamos para cá que está escrito aqui? Vamos lá? Leia aqui comigo. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhos. Está falando de seres humanos. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então está falando que essa mistura de filhos de Deus com filhas dos homens geraram gigantes, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Qual é a minha dificuldade? Essa materialização. Ali vem a ficção científica de recolher ali e tal, mas acho mais difícil. Avança aqui para mim. Porém, a igreja primitiva acreditava que isso aconteceu. A igreja primitiva acreditava. Eu não acredito muito, mas a igreja acreditava. Não há uma explicação clara sobre os seres celestiais puderam ter relações sexuais com mulheres de carne e estas gerarem filhos. Estes tais seres gerados como híbridos tornaram-se gigantes. O termo Nefilim no hebraico, que a palavra descreve como coexistiram com a raça adâmica. Esta anomalia degenerada de mistura de anjos com homens, com humanos, teria feito o próprio Deus decretar a prisão desses anjos demônios no cárcere mais profundo do abismo, na região subterrânea do Sheol Hades, onde aguardarão o dia do juízo do trono branco pós-milênio. Quem fala isso, quem interpreta assim é a igreja primitiva. Não, nós temos a Bíblia e temos a interpretação da igreja primitiva. Irineu fala assim. Então, para a igreja primitiva, esses anjos que se corromperam com mulheres são os que estão presos lá embaixo no abismo. Mais especificamente no Tártaro. Tártaro, palavra grega para o quinto dos infernos. Entendeu? O mais profundo do abismo chama Tártaro, em grego. Esses anjos prisioneiros lá no Tártaro teriam sido esses rebeldes que mudaram sua condição e coabitaram com mulheres. Isso era crido pela igreja primitiva. Não estou falando que eu creio. Estou falando que eles criam. Há um texto que fala desses anjos prisioneiros? Judas 1,6. Vamos ler alto aqui para terminar essa aula, vamos lá? E há anjos, os quais não guardaram o seu estado original. Isso aqui é interessante, irmãos. Certo? Não podemos ignorar esse texto. Eles não guardaram o seu estado, houve alguma mudança. Mas abandonaram o seu próprio domicílio
Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ainda vão ser julgados no tribunal do trono branco. Estão presos, sob custódia. Mas ainda não passaram pelo tribunal para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Sugere isso. Pastor, Sim. Mas é uma coisa que a gente não pode afirmar com 100% de certeza. Diga, varão. Tá ligado aí? Tá ligado? Mexe aí no microfone. Então, é a mesma coisa, os anjos caídos. Vamos Essa equalizar isso. há uma diferença. Sim. São esses que seriam os anjos caídos. Então, os anjos caídos que foram expulsos da presença de Deus foram aqueles Possuíram as mulheres. Sugere isso. Vamos lá, vamos equalizar isso aqui, queridos? Vamos lá. Olha só. Conclui o raciocínio para eu poder finalizar. eles se manifestam. Sim. Não, eu estou entendendo essa pergunta. Parece que mais anjos fiéis caíram, não é isso? Eu não creio que mais anjos fiéis caíram com as filhas dos homens. Esses anjos caídos é que tiveram coabitação com as mulheres. Só que são chamados filhos de Deus. A palavra filho de Deus induz a gente a pensar que são os anjos eleitos. É isso que ele está pensando ali, não é isso? Mas a palavra de Deus não nos mostra novas quedas. Isso que eu quero equalizar aqui com vocês. Vamos lá? Vamos lá, queridos? De Gênesis a Apocalipse, tanto nos textos proféticos como no Apocalipse, quantos anjos foram arrastados com Satanás? Tem essa parte. Dá a entender que é um número fechado. No livro último da Bíblia está dizendo, é a terça parte. Não parece dar continuidade a esse número. Quantos estão entendendo comigo aqui? Então, só houve uma rebelião no céu, só houve uma, não tem tido sucessivas rebeliões. Os que caíram formam essa terça parte dos anjos, que são os demônios. Caíram uma única vez, junto com Satanás. Amém? Agora, se mais anjos podem cair, estamos falando aqui sobre livre-arbítrio, correto? Aumentaria esse número exponencialmente, não aumentaria? Aumentaria. Assim como os homens estão toda hora se corrompendo, os anjos se corromperiam toda hora. Pelo mesmo princípio. Estão alcançando aqui o que o pastor está falando? Então, o que o pastor crê? O número dos caídos já está definido. Fechou. E o número dos que não caíram foram perenizados nesse estado. Por isso não há mais anjo com possibilidade de cair. Quantos entenderam o que o pastor está falando aqui? Se não, aumentaria, não seria mais um terço, já seria um quinto, um sexto. Estaria aumentando até. Então, desses anjos caídos, não é? Número fechado, já dos que se rebelaram foram expulsos, dentre eles, alguns anjos teriam coabitado com mulheres, se for essa a verdade de Deus. E não todos eles, não todos. Porque esses que fizeram isso estão presos no abismo. E os demais anjos estão presos no abismo? Os anjos caídos? Não, são os demônios que estão perturbando a humanidade. São principais e potestades sobre as nossas cabeças. Então nós temos que separar dentre os caídos um número que teria transgredido de maneira extraordinária. Partindo do ponto que eles assumiram carne humana,
ou se materializaram em forma humana, de alguma forma se mudaram, se modificaram. Essa transgressão deles seria o motivo pelos quais estão presos. E os demais demônios, anjos, estão soltos ainda. Amém? Todo mundo entendeu? Estamos tentando equalizar tudo Pastor, isso. em 2 Pedro 2,4, Pedro fala... É impossível todos os anjos estar presos na Bíblia. Não é todos não, querido. Isso aí está falando de maneira genérica. Se todos os anjos estivessem lá embaixo no inferno, que na verdade é o mundo dos mortos, ou Sheol, quem que está possuindo os seres humanos aqui na Terra? Satanás não pode estar em todos os seres humanos ao mesmo tempo. Ele não pode possuir um ser humano aqui no Brasil e outro na China. São demônios. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Os demônios são aqui, ó, sobre nossas cabeças. Não pode ter prisionado todos os anjos lá embaixo. Não pode. Os anjos, de maneira genérica, anjos foram presos lá embaixo. Uma parcela dos anjos. Mas o resto da diabrada toda está solta, irmãos. E nós lutamos contra eles. Avança aí para mim. Vamos lá. Alguns. Eu não quero fazer essa aula se tornar a mais longa do trimestre. Por favor. Pois é. Se os anjos todos tivessem presos, aquela miríades e miríades de demônios estavam no endemoniado gadareno. Tinha uma legião de demônios. Legião era milhares de soldados. Então, não tem essa ideia de estar tudo preso. Uma parcela está presa. Agora, o que se sugere na igreja primitiva é que esses que estão presos foi porque mudaram a forma deles e tiveram relações com mulheres. A infração desse seria diferente. Entenderam? Não digo eu, diz o irmão primitivo. Atenágoras do segundo século, ó, ano 177. Então, não digo eu, diz o irmão. Ok? Só para a gente pensar. Do mesmo modo, porém, que os homens têm livre-arbítrio, qual é o tema do estudo do irmão lá de trás? Livre-arbítrio. A mesma situação que nós estamos estudando aqui. Podem optar pela virtude e pela maldade. E a virtude não honrarias os bons, nem castigarias os maus, quando uns se mostram diligentes, outros desleais, naquilo que lhes confiai. Assim também os anjos. Uns que foram imediatamente criados livres por Deus, permaneceram naquilo que Deus os criara e ordenara. Outros se orgulharam tanto da sua natureza como o império que exerciam. Estes, por terem caído em desejo pelas virgens e mostrando-se inferiores à carne, aquele por ter sido negligente e mau na administração do que lhe fora confiado. Dos que tiveram relação com virgens, nasceram gigantes. Quem disse isso? Fui eu? Não. Atenágoras de Atenas, pai primitivo do segundo século. Irineu de Lyon diz o seguinte: se não quiserem dizer que os anjos são menos racionais do que os animais irracionais, aquela distinção que eu fiz antes, terão que admitir, se é necessário, que os anjos, mesmo sem terem visto o Deus que está acima de todas as coisas, tenham reconhecido o seu poder e a sua soberania. Está falando, os anjos são racionais. Aqui diz que eles optaram, foram feitos livres, é a livre escolha, livre-arbítrio. E aqueles que optaram pelo mal, foram anuídos pelo mal, e os que optaram em permanecer firmes, permaneceram firmes. E isso eu compreendo e aceito com plenitude. Os que se corromperam, os que ficaram firmes. E Deus parece ter perenizado esse quadro, de sorte que não há mais anjos caindo até o dia de hoje. Já se passaram, desde a criação do mundo, 6 milênios. Imagina quanto anjo ia cair durante 6 milênios. Se fosse possível continuar caindo.
2 Pedro 2,4 diz: ora, vamos ler juntos? Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando no Tártaro, os entregou ao abismo de trevas, levando para o juízo. Esses estão presos no Tártaro, no mais profundo do abismo. Ok? Não são os mesmos demônios que estão soltos aí sobre nossas cabeças. Tem um grupo preso e tem um grupo solto. Avança aí para mim. Os demônios já sabem que podem ir para o abismo. Lembra do endemoniado gadareno? A legião que estava nele disse: se nos expulsas, não nos mande para o abismo. Eles não querem ir para o abismo. Então tem uma galera já presa lá e tem aqueles que estão soltos aqui. Mas no final, todos irão para o lago de fogo e enxofre, inclusive o diabo. O lago de fogo e enxofre não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo e seus anjos. É o que Jesus diz, ó, Mateus 25, 41. Vamos ler? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo é o lugar definitivo de Satanás e seus anjos. Eles sabem disso. Amém? Avança aí para mim. Dos Sim. anjos, desses anjos terem. Ele acreditava. Está com defeito? Ele está com defeito? Ele deve estar com mau contato, não? Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona? Som. Estavam aqui sobre a região. Pode ser. Essa cronologia, né? Vai para o mesmo lugar. Então fica como um exemplo. Fica como um exemplo. Olha, essa cronologia é meio complexa. Existem alguns teóricos, inclusive eu vi alguns comentários, de que a queda dos anjos, na primeira queda, né, teria sido o caos inicial, antes de Deus formar a terra. Eu tenho minhas dificuldades com essa teoria. Tá certo? Que aí mataram os dinossauros, tem toda uma história. Já vejo a morte do dinossauro no dilúvio. Alguns veem a morte do dinossauro nesse caos. Havia um mundo antes desse mundo. Que prova, né? Eu também creio que tem provas empíricas que homens e alguns animais pré-históricos andaram juntos. Tem provas empíricas de fósseis, né? Arqueólogos, cientistas cristãos. Mas então vamos lá. Se Satanás e os anjos caíram antes que houvesse Adão, foi em algum período antes dos primeiros 6 dias da fundação do mundo. Correto? Porque o céu foi criado primeiro. O céu não foi criado simultâneo à terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu vem primeiro. Correto? Então vamos lá. Os demônios caem com Satanás. Eles vêm para esta terra. Então é muito provável que esses que, se é verdade, coabitaram com mulheres, eles foram sentenciados ali no dilúvio. É muito provável. Porque a cria deles, e aí desenvolvendo esse pensamento, esses gigantes se tornaram anomalias. Deus não criou gigantes. Deus criou gigantes? Deus criou homens normais. Golias era filho do Anak, né? Eram gigantes, mas não eram gigantes nesse mesmo nível. São palavras diferentes lá no hebraico. Golias tinha 3 metros e pouco. Eu acredito até em homens com essa altura por anomalia genética.
mas não por inseminação de anjo. Até hoje tem isso, gigantismo. Agora, esses filhos de anjos seriam uma anomalia total. Eles não são homens. Eles não são 100% homens, eles são um híbrido. Então, alguns teóricos acreditam que por isso veio o dilúvio. Tinha que ter o dilúvio, porque tinha homens degenerados e tinha uma raça meio homem, meio demônio sobre a terra. O primeiro mundo virou um caos. Para bagunçar o coreto ali. Deus ali elimina e mantém só a genética humana. Faz sentido? Faz sentido. Faz muito sentido. Agora, provar isso com poucas palavras que tem no Gênesis é difícil. Lembre-se que o Gênesis é sempre muito sintético nas suas narrativas, né? Não tem muita cronologia explícita, não tem detalhes explícitos. Pois é. Eu me evitei entrar no livro de Enoque, porque o livro de Enoque revelaria toda essa questão dos anjos. Só que eu, pastor Damaso, evito entrar no livro de Enoque, apesar de estar citado um trecho na Bíblia. Cadê os corpos do gigante, né? Agora, existe muita... Olha só, o negócio é muito rico, né? Nós estamos demorando para terminar a aula porque é rico. Existem representações suméricas. Sabe quem são os sumérios? Sumérios são antes dos babilônios. Não é? Ali não teria sido ali naquela região do rio Eufrates, que seria o berço da humanidade? Ali havia os sumérios, antes dos babilônios. E as figuras dos sumérios entalhadas nas pedras faziam os seus reis maiores em altura do que os súditos. Pode ser só uma representação de grandeza. Mas você vai achar muita representação arqueológica dos suméricos, eles com enormes, os homens gigantes, segurando o leão pelo pescoço, pequenininho, igual um gatinho. Existem essas figuras. Entenderam? Então vamos negar que existiu gigante? Não. Vamos negar que essa cultura passou, né? Quando baixou as águas, eles viveram os dois mundos. Eles viveram um mundo que tinha essas coisas e viveram um mundo que não tinha. Mas trouxeram a lembrança daquilo. Então, crê-se que a maioria das lendas e dos mitos tem uma origem comum. Uma origem comum. Então, não é de se espantar que as representações suméricas dos assírios, dos babilônios, mostram os reis com cabeça de homem, corpo de leão, asa nas costas, tipo os querubins. Se você olhar bem detidamente, as culturas antigas primitivas representavam querubins. Por quê? Porque alguma parte da cultura foi herdada do primeiro mundo para o segundo. Então, tem coisas que são difíceis de explicar. Muito difíceis de explicar, porque o texto não é muito detalhado. Mas negá-las também seria uma ignorância. A gente fica nesse meio termo aqui, sabe? Por que tem esse diferencial? Deviam ser homens bonitos, porque os varões que apareciam eram bonitos. O desejo é possível. Agora, a materialização desse desejo é que eu não posso aqui bater o martelo. Eu tenho dificuldade de material genético, angelical, espiritual, fecundar um óvulo humano. Eu tenho muita dificuldade. Cria uma heresia, né? A ideia de que anjo pode coabitar com mulheres. A irmã Gisete falou uma coisa ali que é interessante. Tem relatos de mulheres que se sentem possuídas por demônios sexualmente? Existe. Existe. Até aí eu compreendo que um demônio, apesar de ser espiritual, ele pode oprimir uma mulher. Mas daí a ter condição de fecundá-la é um passo muito grande.
Eu sei, já entendi. Não, nem conta de novo, que ficção científica. Mas na minha cabeça fica difícil o material misturar espiritual com humano. Na minha cabeça, tá bom? Mas eu mostrei a vocês que há opiniões contrárias. Eu mostrei a vocês que há opinião contrária. A igreja primitiva cria que os gigantes eram inseminação de anjo com mulher. Fazer o quê? Vamos falar dos anjos eleitos para terminar a lição? Já está durando 1h45 essa lição. Poxa, essa é só a primeira, irmãos. São mais 12 para a gente discutir. Vocês querem discutir tudo na primeira lição? Mas vai ficar muito boa, porque nós vamos aprofundar. Eu quero ver quando vocês tiverem lições que confrontem o vosso pecado. Vocês vão dizer que a aula está boa. É muito fácil falar dos anjos que caíram. Mas vou trazer a aula aqui, ó. Isso é pecado, ó. Bem na cara da gente assim, ó. Pecado, pecado, pecado. Aí, quero ver se vocês vão dizer que a aula é muito boa, se vai durar 2 horas de aula. Quero ver. Quando eu começar a botar o dedo nas feridas aí, ó. Sabe aquela música que você gosta de ouvir? Aquela coisa que você gosta de ver? É pecado. Aí eu quero ver. Vamos lá. Não falta não, vem no currículo todo. Anjos eleitos ou santos anjos. Eu fechei com os que permaneceram fiéis, mas sem dar mais detalhe nenhum, porque não tem. Ok? Não tem especulação. 1/3 saiu, 2/3 ficaram. Essa é a conta. Dos que ficaram, eles têm nomes, eles têm títulos bíblicos. Nos títulos a gente aprende alguma coisa. Se 1/3 dos anjos criados sucumbiram na rebelião, ao menos outros 2/3 permaneceram fiéis. São chamados anjos eleitos. E a palavra eleito ali é muito significativa. Então, se tem anjo caído, tem anjo eleito. O que significa eleito? Aprovado, né, irmão? Passaram em alguma eleição. Não digo ali anjo predestinado, não chegue a tanto. Não chegue a tanto. Está falando que anjo eleito, aprovado, selecionado. Se foi selecionado, passou por seleção. Foram aprovados. Os caídos e os aprovados. Só isso que nós temos. Amém? Anjo eleito aparece em 1 Timóteo 5:21. O que implicaria na sua condição de aprovados perante Deus. Também se usa o termo santos anjos. Santos anjos aparecem em várias passagens. Se referem a seres angelicais que aparentemente foram perenizados na condição sem o perigo de novas deserções. Santo é separado, não é? Separado é outro termo que eu queria lembrar aqui agora. Consagrado. Então tem anjo que está separado, consagrado para Deus. São santos anjos, que também são chamados anjos aprovados, anjos eleitos. Amém? Basta isso. A aula não era... Chega, o outro já está infarto de anjo ali já. A aula não era só sobre a natureza dos anjos, mas sobre livre-arbítrio. Sim. Não vou entrar nesse mérito agora não, Varoso. Isso aí vai muito fundo. Não, nenhum lugar. Não. Não, mas isso não é corrupção. Não, mas não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Ele não tem nenhum motivo para usurpar o trono do Pai. Jesus. Tinha a mesma glória.
Ele fala assim: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse muito. É a mesma glória. Quando ele se humilha, ele se rebaixa, né, se torna ser humano, ele não tem como usurpação ser igual a Deus, no sentido de tomar o trono do Pai. Nunca passou no coração do Filho tomar o trono do Pai. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer, né? Depois que todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai. Tem a ver com subordinação e não com mesma glória. A glória é igual, mas o Filho é sempre Filho, o Pai é sempre Pai. Essa questão de filiação, de subordinação, entendeu? Não tem a ver com Jesus querer tomar o trono do Pai, ou se corromper, não é nada disso. Jesus nunca, o Filho jamais olha para o Pai com esse desejo. O Filho só honra o Pai. Em todo o trajeto da Bíblia, o Filho só honra o Pai. Chamaram Jesus de bom na terra. Mestre, bom, aí Jesus retruca, né? Bom é Deus, o Pai. Ele está sempre honrando o Pai. Sim, é uma decisão dele, ele tinha vontade própria. Nós vamos entrar na minha... Jesus tinha vontade própria? Tinha. Mas a vontade dele ele pegou e submeteu ao Pai. Sim, mas não podemos atribuir essa imperfeição antes dele se tornar humano, passivo. Como Logos, ele não é passivo. Como Logos, ele é igual a Deus. É a mesma essência, a mesma glória. Como Logos é igual a Deus. Ele não é criatura. Não é o mesmo nível das criaturas de anjos e homens. Não, de maneira alguma. O Logos é homem. O Logos não é homem, o Logos não é anjo. A palavra de Deus diz em Hebreus, né? A nenhum anjo jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O único filho de Deus é o Logos. De modo próprio, o único filho de Deus é o Logos. As criaturas são acolhidas por Deus como filhas, mas o verdadeiro filho é o Logos. Amém? Vamos ficar de pé, senão a gente vai entrar em outros métodos aqui agora. Você já estava cansado já, porra? Está dormindo aí? Ele acordou agora. Já deu 1h50 de aula. Seja breve. Sim. Para que eu dei atenção, né? A gente respeita os cabelos brancos para ouvir essa piadinha no final. Vamos embora. Olha só, eu prego à noite, eu estou gastando aqui a minha voz, eu preciso de voz para a noite. Amém? Estenda sua destra ao céu. Aprenderam alguma coisa hoje, irmão? Aprenderam alguma coisa? Olha só, nos pontos duvidosos, eu não tenho como jogar luz. A gente guarda a informação no coração. Se mais adiante Deus quiser revelar mais, Ele revela. Amém? Eu não tenho como iluminar o coração de vocês. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Eu vou até o limite do que eu posso. Nós desenvolveremos muito mais nas nossas aulas. Amém? Vamos desenvolver muito essa questão. Eu acho que vai ser muito rica para a nossa vida esse trimestre. Muito rico. Não perca esse ano do próximo capítulo. Quantos querem agradecer ao Senhor? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra nessa manhã. Sabemos, Senhor, que são coisas profundas demais, eternas, transcendentes. Mas pela Tua graça, Senhor, Tu nos tem dado Teu Santo Espírito, para que possamos, através dele, absorver o entendimento. Tu tens iluminado o nosso coração, mesmo nas coisas mais difíceis da Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque até onde o Senhor já nos acrescentou, nós estamos firmes na fé. Clamamos em nome de Jesus, que os pontos que ainda não são claros para nós, o Senhor venha esclarecer. Nos ajuda, nos ilumina, nos conduz em toda a verdade pelo Teu Santo Espírito. Porque essa é a vontade do Senhor, que alcancemos a plenitude do conhecimento de Cristo. Muito obrigado por essa manhã, continua nos abençoando. Leva-nos a viver esse dia para a contemplação da Tua glória. Possamos retornar à noite para Te adorar,
diante de anjos, diante de principados e potestades, diante do maligno, nós possamos declarar que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus e Pai, e que Jesus é o nosso Rei, Senhor. Saia dos nossos lábios essas declarações, para a glória do Seu nome, para a nossa vitória. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos na paz de Cristo.